sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do governo que altera a lei complementar que trata das atribuições da Fundação CCERJ. O objetivo é ampliar as funções da instituição para capacitar os professores e os funcionários administrativos do Estado através do ensino à distância. A mensagem é muito simples. Ela amplia o papel do CEDERJ e CCERJ, esse consórcio que tem expertise na modalidade de educação à distância, desenvolvido aí durante muitos anos. Eu tenho dito na Comissão de Educação que esse projeto talvez seja um dos melhores projetos do mundo em educação à distância. Expertise que se desenvolveu na elaboração de material de acompanhamento, no processo metodológico. Então está se ampliando o papel do CEDERJ para a área de treinamento e capacitação de servidores públicos no Rio de Janeiro. A mensagem vinha a servidores do Estado. Uma emenda ampliou para servidores municipais também, quando do interesse do governo estadual e do governo municipal. Enfim, foram alguns aperfeiçoamentos que não mudaram o foco, que foi justamente dar ao CEDERJ CCERJ também essa competência e responsabilidade pela metodologia à distância, oferecer curso aos servidores do Estado. Em reunião do Colégio de Líderes, os deputados decidiram aprovar 4 das 8 emendas apresentadas à proposta. A primeira, do deputado Zaqueu Teixeira, prevê a capacitação prática, além das aulas teóricas. Você só tinha a parte teórica, agora você tem a teórica e a prática. Quando você coloca essas duas possibilidades, você amplia a formação. Também foi aprovada a emenda do deputado Luiz Paulo, que amplia o benefício também aos funcionários municipais. O que nós queremos é que o conjunto dos funcionários públicos sejam o mais preparados possíveis. E o Estado e o município trabalham juntos dentro desse processo. E o deputado Luiz Martins conseguiu aprovar a sugestão de que a formação comece preferencialmente pelas cidades que apresentaram um índice de desenvolvimento humano mais baixo. A deputada Márcia Giovanni aprovou também a extensão do benefício para os presídios e para o Degase. Também foi analisado o projeto de resolução da mesa diretora da Alerj, que estabelece novos critérios para a seleção e remuneração dos estagiários da casa. As remunerações passam a ser de R$ 1.776 para estagiários de nível superior e de R$ 1.188 para estagiários de nível médio. Os valores passam a ser reajustados pelo mesmo percentual concedido aos servidores da Assembleia. O texto determina ainda que podem ser oferecidas até 230 bolsas para estudantes de nível superior e 20 para os de nível médio. As vagas e as informações sobre o processo seletivo anual serão divulgadas no site da Alerj. O texto recebeu 7 emendas e retornou às comissões. Essa é uma discussão que já houve intensa no Colégio de Líderes, e que hoje se transformou em projeto de resolução para não ser somente um ato normativo da mesa. É a definição das 20 horas de trabalho semanal, a definição do salário, a definição que o estágio só pode ser por 2 anos e que será por processo de seleção e não mais por indicação. No expediente final, o deputado Tio Carlos pediu ao prefeito Eduardo Paes que se empenhe na construção de um novo autódromo no Rio. O automobilismo já tem uma referência no nosso estado. Aqui nós sediamos o Grande Prêmio Brasil, que é uma prova internacional que mexe com todo o país, à medida em que a gente recebe turistas não só do país, de todos os lugares do nosso Brasil, mas também turistas que vêm fora do Brasil para acompanhar essa prova. E a cidade do Rio de Janeiro sediou por 10 anos esse grande evento internacional. Mas mais do que isso, nós estamos vivendo momentos onde a cidade do Rio de Janeiro tem um crescimento. Hoje, por exemplo, com a rede hoteleira, nós temos aí a possibilidade de voltar a ter esses grandes eventos em nossa cidade. Isso é fundamental, porque não é só o fomento da economia, mas é que o esporte possa ser desenvolvido
aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro. O deputado Anderson Nogueira lembrou 1 ano da morte do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que morreu em um acidente aéreo durante a disputa da eleição presidencial. Destacar a entrevista histórica dele dada há exato 1 ano atrás no Jornal Nacional, quando, de certa forma, ele se apresentou ao Brasil e o Brasil reconheceu nele essa esperança perdida de uma terceira via que contrapõe, né, o PSDB e o PT nas suas qualidades e nos seus defeitos, demonstrando que é preciso aproveitar e reconhecer os avanços que tiveram dessas siglas, incluindo o PMDB, no processo de redemocratização, mas alertando, é preciso avançar. Eles cansaram, é preciso que nós demonstremos ao país que há sim uma terceira via, há uma alternativa e por isso, mesmo com tudo contra, não devemos desistir do Brasil. O deputado Luiz Paulo explicou por que votou contra a aprovação das contas do governo do estado de 2014 na Comissão de Orçamento da Alerj. E dessa vez apareceram também alguns fatos novos, como esse gasto de 1 bilhão sem cobertura de nota de empenho, o que não pode fazer em último ano de governo, que é proibido pelo artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O fato, também novo, de você ter pago algumas parcelas de empréstimo com dinheiro de próprio empréstimo, quando o empréstimo é carimbado, aprovado em lei, o que é um desrespeito ao próprio parlamento. O fato do governo ter feito uma gestão algo temerária, porque agiu como fosse que estivéssemos num céu de brigadeiro, quando estávamos embaixo de um temporal com muitas chuvas e trovoadas. O deputado Valdec Carneiro disse que os parlamentares da Comissão de Educação sugeriram que o Tribunal de Contas do Estado fiscalize o cumprimento do piso salarial dos professores pelo Estado e pelos municípios. No Rio de Janeiro tem vários municípios que ainda não a cumprem e o próprio Estado ainda não a cumpre integralmente. Então, hoje na reunião foi muito importante que com a presença do Tribunal de Contas, né, nós sugerimos que o Tribunal de Contas acrescente no seu roteiro de inspeção de contas, né, assim como trata da questão do Fundeb, assim como trata da questão dos 25% para a educação, que inclua também no seu roteiro de inspeção de contas sobre a educação o cumprimento da lei do piso, para que gestores, prefeitos, secretários de educação possam ser sancionados na forma da lei, caso os municípios não estejam cumprindo. O deputado Marcelo Freixo pediu a abertura de uma CPI para investigar denúncias contra o governador Luiz Fernando Pezão e o ex-governador Sérgio Cabral. Nós do PSOL vamos insistir para que a CPI possa ser aberta, para que o governador possa ser investigado e que a gente possa, com isso, contribuir na Operação Lava Jato, que tem sim que investigar qualquer partido, qualquer pessoa, seja do governo federal ou do governo estadual. Nós consideramos que a corrupção é estrutural, está diretamente relacionada ao financiamento de campanha, não uma questão moral, mas cabe à Casa Legislativa investigar. O deputado Eliomar Coelho repudiou o decreto do governo do estado que cria punições em caso de mau uso do Rio Card. No lugar de cuidar e criar regras e condições para que haja um controle efetivo por parte do Estado nas empresas de transporte do Estado do Rio de Janeiro, está exatamente fazendo o decreto, querendo transformar os passageiros desses ônibus muito mal servidos em responsáveis pelos desmandos que têm acontecido nesse estado do Rio de Janeiro na área de transportes. O deputado Paulo Ramos fez uma reflexão sobre os 70 anos do lançamento das 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. É preciso dizer, as bombas lançadas não têm qualquer vinculação com o final da guerra. Isto é uma desculpa esfarrapada para esse crime que foi perpetrado, acabando com a vida e muita gente hoje ainda sobrevivendo às consequências. O horror que deveria envergonhar o povo americano e não fazer com que o povo americano se orgulhasse como se isso fosse motivo de orgulho. Então, é duro, mas denunciar. Não foi para acabar a guerra, foi para concluir uma experiência, foi um teste, mas também um projeto de poder dos Estados Unidos da América do Norte.
A deputada Ana Paula Rechuan convidou a população para debater a economia solidária no município de Resende nesta sexta-feira. A reunião da Frente Parlamentar sobre o tema será no Espaço Z, às 4h30 da tarde. A ideia da audiência, junto à Frente Parlamentar, é que as pessoas saibam o que é uma economia solidária, entendam que você tem uma independência, ou seja, você não é empregado de ninguém, mas que você se juntando com outras pessoas, você consegue vender um produto mais fácil, Então, você mantém uma independência, mas tem a força do grupo no mercado. O deputado Jânio Mendes comemorou o lançamento de uma portaria pelo Ministério da Saúde que reconhece o transplante de medula como tratamento e cura da anemia falciforme. É uma vitória da medicina brasileira, é uma vitória das populações de origem africana, é um sopro de vida. A autorização para que o tratamento com transplante de medula para a anemia falciforme, com comprovada experiência de cura total, nos 40 casos onde esse tipo de tratamento foi realizado no Brasil, é uma grande vitória. É uma grande vitória. Eu experimentei a dor de perder um filho para a anemia falciforme e a gente nunca se cansou de lutar com a expectativa. A cura é possível.